Graça e paz. Meu nome é Fernando Henrique Ribeiro, pastor da 4ª Igreja Presbiteriana em Patos de Minas. A união traz a paz. Quero ler alguns versículos do primeiro livro das Crônicas dos Reis, capítulo 12 em diante. O primeiro versículo diz: São esses os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Versículo 2. Tinham por arma o arco e usavam tanto da mão direita como da esquerda em arremessar pedras como fundas e em atirar flechas com o arco. Eram dos irmãos de Saul, da tribo de Benjamim. Versículo 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Versículo 16. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi à fortaleza. Versículo 17. Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Versículo 18. Então entrou o Espírito em Amassai, cabeça de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e a paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Versículo 19. Também de Manassés, alguns se passaram para Davi, quando veio com os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa de nossa cabeça passará Saul, seu senhor. O versículo 21 e 22. Estes ajudaram Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como exército de Deus. Amém. Meus amados irmãos, a união traz a paz. Somos informados constantemente de que a união faz a força. Mas nós vemos biblicamente a realidade dessa força pelo poder da paz. A união traz a paz. A paz que nos dá forças para caminhar lado a lado como irmãos. A primeira lição do texto que nós lemos no capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas dos Reis é que a união traz a paz. Por quê? A união traz pessoas valentes, capazes. O versículo 2 nos diz que tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda em arremessar pedras com fundas e em atirar flechas com o arco. Meus amados, valentes que lutam com habilidade em suas mãos esquerda e mão direita. Valentes são pessoas que se integram e se entregam inteiramente. A segunda lição: a união traz pessoas valentes que demonstram interesse. O versículo 8 nos diz: dos gaditas passaram para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. A união traz pessoas valentes que demonstram interesse. Rosto como de leões e ligeiros como gazelas. Valentes que têm tipo.
valentes que têm brilho no olhar. A terceira lição: a união traz pessoas valentes, pacíficas. O versículo 16 nos diz: também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá, Davi à fortaleza. Versículo 17: Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: se vós vindes a mim pacificamente e para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar-lhes aos meus adversários, não havendo maldade em mim, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Meus irmãos, terceira lição, a união traz pessoas valentes, pacíficas, valentes que têm no coração o Deus da paz como medida. A quarta lição, no versículo 18, então entrou o Espírito, e aqui com letra maiúscula, Espírito, em Amassai, cabeça de 30, e disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo e paz com os que te ajudam, porque o teu Deus te ajuda. Davi os recebeu e os fez capitães de tropas. Amados, pessoas valentes. A união traz pessoas valentes, cheias do Espírito Santo, valentes que se unem pelo poder do Espírito Santo. A quinta lição do texto que nós lemos nessa manhã é: a união traz pessoas valentes que se aconselham. O versículo 19: também de Manassés alguns se passaram para Davi quando veio com os filhos para a batalha, os filisteus para a batalha contra Saul, mas não ajudou os filisteus, porque os príncipes desses, depois de se aconselharem, o despediram, pois diziam: à custa da nossa cabeça passará a Saul, seu senhor. Meus amados, nós aprendemos que os valentes, a união traz a força, valentes que se aconselham, valentes que se entendem e se comunicam afetuosamente. A última lição e sexta lição: a união traz a força, porque a união traz pessoas valentes que se ajudam. Versículo 21 e 22: esses ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram homens valentes e capitães no exército, porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. A união traz pessoas valentes que se ajudam, valentes que se agrupam como um grande exército de Deus. Nós aprendemos que a união traz a paz. O Senhor Jesus, em Mateus 5, versículo 9, diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Deus nos ajude, amados irmãos, a sermos pessoas valentes, capazes, valentes interessados, valentes pacíficos, valentes no poder do Espírito Santo, valentes comunicadores, valentes que somam. Para o fim específico Deus nos chamou, o fim específico da nossa vocação, valentes que marcham no exército de Deus. Deus te dê essa valentia, a valentia da união, a união que traz a paz, em nome de Jesus.